3, 2, 1. Steve Jobs foi uma das pessoas mais influentes e visionárias da história, uma força imparável na indústria da tecnologia e um dos maiores casos de sucesso. Contudo, nem todas as suas decisões são compreendidas até hoje. Ele foi capaz de pagar $100 mil na época, equivalente a R$500 mil, por um desenho simples que apresentava as letras do nome da empresa que criou sobre um quadrado irregular. O criador desse logotipo, inclusive, apresentou esse desenho como única opção, sem oferecer alternativas, o que contrasta com as práticas geralmente utilizadas por agências de publicidade. Como Paul Rand convenceu Steve Jobs a pagar tão caro por algo aparentemente tão simples e, sinceramente, de gosto bastante duvidoso, é isso que veremos a seguir, logo após você conferir se está inscrito aqui no canal Compare e Siga. Steve Jobs foi um empresário e inventor americano, mais conhecido como um dos fundadores da Apple. Ele nasceu em 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, Califórnia, e foi adotado por Paul e Clara Jobs. Em 1976, Steve Jobs conheceu Steve Wozniak no clube de entusiastas de computadores Homebrew Computer Club. Ele teve a ideia de vender um computador que Wozniak havia projetado. Jobs e Wozniak então fundaram a Apple Computer Inc. em 1976, começando em uma garagem, e lançaram o Apple I no mesmo ano e o Apple II em 1977. Em 1984, a Apple lançou o Macintosh, o primeiro computador pessoal com uma interface gráfica de usuário e um mouse. Inicialmente, ele não vendeu tão bem quanto esperado, e surgiram tensões entre Jobs e outros executivos da Apple. Jobs tinha uma visão ousada e inovadora para a Apple, mas seu estilo de liderança era visto como volátil e desorganizado. Além disso, as relações entre Jobs e John Sculley, CEO da Apple que o próprio Jobs havia contratado, começaram a se deteriorar. A situação chegou a um ponto crítico em maio de 1985, quando ocorreu um embate entre Jobs e Sculley, levando a um confronto com o Conselho de Administração. O Conselho decidiu em favor de Sculley e removeu Jobs de suas funções de gerenciamento operacional. Jobs foi então relegado a uma posição sem poder, tornando-se presidente apenas no título. Incapaz de aceitar uma função com pouco poder real na empresa que cofundou, Jobs renunciou à Apple em setembro de 85. Porém, Jobs estava longe de terminar sua jornada. Na verdade, estava apenas começando. Ele então fundou no mesmo ano uma nova empresa de hardware e software de computadores, a Next, que curiosamente significa próximo em português. Quando se trata de criar identidade visual para a Next, Jobs tinha uma pessoa em mente: Paul Rand, um dos designers gráficos mais influentes do século XX. Rand era conhecido por criar logotipos icônicos para empresas como a IBM, UPS, Ford, American Express e muitos outros. Para Jobs, Rand era o único que poderia dar vida à sua visão para a Next. O logotipo que Rand criou foi incrivelmente simples: um cubo preto representando o hardware da Next, com a palavra Next em letras coloridas em uma de suas faces. Mas aqui está o detalhe que chama a atenção. Rand apresentou a Jobs apenas essa única opção de logotipo. Ao ser questionado por Jobs sobre outras opções, Rand respondeu: Não tem outras opções. Eu resolvo o problema para você e você me paga. Você não precisa usar a solução. Se quiser opções, vá falar com outras pessoas. E como Jobs ficou convencido a pagar uma quantia tão alta por um simples quadrado colorido? Bem, para começar, Paul Rand tinha muita autoridade na época, com criações de logotipos que ficaram para a história. Inclusive, o seu estilo era simplista, e podemos notar a semelhança, por exemplo,
das linhas utilizadas no logotipo da IBM e o logotipo do cartão de crédito de maior sucesso naquele tempo, American Express. Além disso, juntamente com esse desenho, Paul entregou a Jobs um livro de 100 páginas detalhando o passo a passo do processo criativo que resultou no logotipo final. O logotipo tornou-se uma parte central da identidade da marca Next. No entanto, nem todos eram fãs, argumentando que era muito simples ou que não se destacava o suficiente. Outros não viam o valor do alto preço que Jobs pagou. Ao ser questionado em uma entrevista sobre o que Jobs achava do criador do logotipo, essa foi a sua resposta. How would you describe his work? His work for me is very emotional, and yet when you study it, it's very intellectual for me. Apesar das opiniões divididas sobre o logotipo, a Next prosseguiu com suas inovações. A empresa produziu computadores de ponta e desenvolveu um sistema operacional muito avançado. Em 1997, a Apple comprou a Next e Steve Jobs retornou então à empresa que ele cofundou. Não sabemos como seria o sucesso da Next e seu logotipo inusitado sem esse acontecimento. Com a volta de Jobs, a Apple iniciou uma revolução, lançando produtos que mudariam o mundo da tecnologia para sempre. Steve Jobs foi, sem dúvida, um dos maiores visionários do nosso tempo. Sua crença na inovação, atenção aos detalhes e compromissos com a excelência ajudaram a moldar a paisagem da tecnologia como a conhecemos hoje. Quanto ao investimento realizado por Jobs na época, cabe a cada um fazer o seu próprio julgamento. Se um cubo com Next escrito dentro dele realmente valia R$500 mil. Outro grande nome da época atual, o Neymar, já utilizou algumas técnicas para ser considerado mais bonito e atraente, mas existe um perigo no que ele fez e pode causar o efeito contrário. Qualquer pessoa pode trabalhar de forma a ser considerada mais bonita e atraente, e não precisa ter os milhões que o Neymar tem para isso. Assista esse vídeo e confira muitas dicas que vão te tornar muito mais atraente. Obrigado por sua presença em nosso canal Compare e Siga, feito com carinho para você. Deixe o seu like e confira sua inscrição. Abraços!